Bom, prosseguindo no estudo de Atos dos Apóstolos, estamos na página 42, estudando o ministério de Estevão. Lemos do capítulo 6 até o versículo 15. E agora vamos ao capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 1. Nesse texto nós temos o discurso de Estevão em sua defesa, ok? Já que apresentaram-se, como nós vimos nos versículos anteriores, versículo 13, apresentaram-se falsas testemunhas que diziam: esse homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei, ou seja, contra o templo. Eles fizeram com Estevão o mesmo que eles haviam feito com Jesus, criando narrativas mentirosas para poder justificar a morte desse homem de Deus. Ok? Bom, então Estevão sofreu essas acusações e no capítulo 7, versículo 1, o texto bíblico nos diz: e disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Então, sumo sacerdote, que nós sabemos é o mesmo Caifás. Nós não sabemos quanto tempo se passou desde o Pentecoste até Estevão. O tempo que é calculado normalmente com a conversão de Saulo no capítulo 9 são 2 anos. Então aqui pode ter 1 ano, talvez até menos. A Bíblia realmente não nos passa nenhuma referência de tempo. Mas nós sabemos que Caifás era o sumo sacerdote e Anás, o seu sogro, junto com ele, né? O versículo 2. Então Estevão vai começar o seu sermão. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Bom, aqui uma observação para vocês, né? Quando você vai em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 11, primeiro, versículo 31 e 32, nós vemos que lá no livro de Gênesis só relata Deus falando com Abraão quando ele já está em Harã. Ok? Mas então Estevão, ele traz uma informação extra. Nós sabemos que nos dias do Novo Testamento, eles tinham acesso a outras obras que contavam também histórias mais detalhadas. Então Estevão faz essa citação. Se você quiser manter aberto aí em Atos capítulo 7, e abrir por 1 minuto lá em Gênesis capítulo 11, vamos ler os versículos 31 e 32. Veja que quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, antes de ir para Harã, aqui não relata Deus falando com ele. Tá bom? Veja, Gênesis 11, 31. E depois... E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Então veja que ali só diz que eles saíram e habitaram em Harã. O texto de Estevão diz que Deus falou com ele na Mesopotâmia antes dele habitar em Harã. Aí tem aquelas sugestões loucas, né, que Estevão, com medo da morte, ele se enganou, né? Mas na verdade não necessariamente ele tenha se enganado, provavelmente não se enganou. O que ele está descrevendo, e é comum nós encontrarmos no Novo Testamento relatos que não constam no Antigo Testamento. O próprio apóstolo Paulo, ele cita o nome dos magos do Egito que se oporam
a Abraão, isso, desculpe, se opôs a Moisés. Então, Moisés e Arão, né? Então, James e Jambres, o nome deles, de onde que Paulo tirou esse texto? De literaturas que não estão no Antigo Testamento, mas que relatavam história verdadeira, e Deus inspirou o apóstolo Paulo para fazer aquela citação. Então, aquela história é verdadeira. Isso é comum, tá bom? Bom, ainda em Gênesis 11, agora o versículo 32, diz: E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Então, Tera morre em Harã, e é de Harã que Abraão sai para ir para Canaã. Continuando lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz: Ora, Yahvé disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como Yahvé lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então veja que aqui nesse texto de Gênesis está relatado Deus falando com Abraão quando ele está em Harã. E Estevão disse que Deus também tinha falado com Abraão quando ele ainda habitava na Mesopotâmia, está falando de Ur dos Caldeus. E lá diz bem, Estevão diz bem claro, antes dele habitar em Harã, tá ok? Então Deus já tinha dado ordem para ele sair da casa de seu pai. Bom, retornando a Atos capítulo 8, versículo 3, e disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Ok? Então, observe que lá na Mesopotâmia, Deus falou para ele: olha, eu vou te mostrar ainda a terra. Ok? E no versículo 4, então saiu da terra dos caldeus, na cidade de Ur dos Caldeus, onde ele habitava, e habitou em Harã. Harã já é uma cidade da Síria. Okay? Então ele veio para o norte de Israel. De Ur dos Caldeus até Harã, eu calculo aí pelo menos 700 quilômetros. Isso você fazer essa caminhada com velhos, mulheres, crianças, o próprio pai de Abraão, ele já estava em idade avançada, né? Pois bem, estando ali em Harã, diz, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Ou seja, o pai de Abraão, ele habitou com ele em Harã. Se nós olharmos o relato de Gênesis, a morte de Harã acontece no capítulo 11 e a nova chamada de Abraão acontece no capítulo 12. Por isso é que Estevão diz que ele saiu após a morte de seu pai, após o relato do livro de Gênesis, porque, pelo que nós observamos, Terá ainda estava vivo quando Abraão partiu, ok? Terá ainda estava vivo. O versículo 5. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Bom, quando ele chega em Harã, o chamado ocorreu quando Abraão tinha 75 anos de idade. Então, para um homem de 75 anos de idade, gerar um filho já não normal, né? Principalmente a mulher
que é aquela que gera a semente, onde a criança é de fato gerada, para Sara também já estava além da idade. Uma mulher de 50, 40 anos, ela já está numa fase, vamos dizer, fora do comum para gerar um filho. O versículo 6. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Essa questão dos 400 anos que Estevão comenta aqui, que Deus falou com Abraão, realmente, desde da confirmação da promessa de Deus a Abraão, principalmente através do nascimento e casamento de Isaque, passaram-se cerca de 400 anos até que Deus deu liberdade aos israelitas no Êxodo. Então foram cerca de 400 anos. Alguns outros textos dizem também 430 anos, porque está tratando da confirmação da promessa a Isaque. O versículo 7. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. Ou seja, está sendo dito claro que eles iriam ser escravos, iriam servir em outra terra, mas depois Deus iria julgar essa nação como Deus julgou. O livro de Êxodo, ele relata principalmente que Deus julgou aqueles deuses do Egito. Deus, inclusive, diz para Moisés que ele iria punir aqueles deuses do Egito. E nós sabemos que puniu, porque quando Deus lançava aqueles juízos, até sobre o rio Nilo, sobre Arã, todos aqueles exemplos, Deus estava punindo. O rio Nilo era um deus para eles, Arã também. Quando Deus anuncia a morte dos primogênitos, morreram os filhos até dos animais, eles eram tidos como deuses também no Egito. Tá bom? O versículo 8. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Bom, explicar para vocês aqui a questão que alguns falam. Afinal, Israel tem 3 patriarcas ou 12 patriarcas? Se nós formos falar da nação de Israel, só tem 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Mas por que aqui chama de 12 patriarcas? Porque os 12 filhos de Jacó, eles eram patriarcas de tribos individuais. Então, podemos dizer que Judá era patriarca da tribo dos judeus, de Judá. Rubens, dos rubenitas. E assim por diante. Ou seja, cada filho de Jacó, ele vai ser patriarca de uma tribo. Mas nós não podemos dizer que Judá era patriarca de Israel. Por quê? Porque para ser patriarca de Israel tinha que ser pai de todas as 12 tribos. E Abraão, Isaque e Jacó era. Jacó era pai dos 12 homens que geraram as 12 tribos. Logo, Isaque, que era seu pai, também era pai de todos, e Abraão, pai de todos. Ok? Então, os patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Agora, os 12 patriarcas, eles são patriarcas de tribos individuais. Número 9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua casa. Aquela história conhecida de como Deus
deu vitória a José, mesmo ele tendo passado um período na escravidão, na cadeia, mas depois ele se tornou governador de todo o Egito. O versículo 11. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não acharam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. Bom, então aqui está relatado o momento em que José ele interpretou o sonho do faraó, das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, e as magras consumindo as vacas gordas, 14 anos ao todo, e também das 7 espigas bonitas e das 7 espigas feias. Tá ok? O versículo 13. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. Bom, dá uma pausa aqui para poder explicar a vocês. Estevão está com o seu sermão mostrando que ele era um homem fiel à cultura judaica, à religião judaica, já que, infelizmente, nós sabemos que muitos haviam abandonado a fé nas Escrituras, tanto que muitos desacreditavam na vinda do Messias. Inclusive o sumo sacerdote que estava ali, pelo que nós vimos pelos evangelhos, aquele sumo sacerdote e os outros sacerdotes, chamados príncipes dos sacerdotes, eles não acreditavam mais na vinda de um Messias. Eu falei para vocês numa outra aula e repito que o pensamento judaico vigente nos dias de Estevão, nos dias do Novo Testamento, era que o Messias não seria um homem, mas uma era, um período de tempo. De onde vinha esse pensamento? Do homem mais inteligente dessa época, um filósofo judeu chamado Filon de Alexandria. Ele defendia que Israel não deveria esperar um Messias homem, deveria esperar um Messias que seria uma era. O versículo 15. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. E aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem, matar principalmente os meninos, né? Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó e o criou como seu filho. Ele foi colocado no rio, né? Foi colocado no rio Nilo. Era uma prática muito comum nos tempos antigos e até, infelizmente, nos tempos atuais, né? Tem aí uns 10 anos, aconteceu aqui no Brasil, em São Paulo, de um homem que ouviu um choro de uma criança no rio, foi ver, a criança estava no rio, numa sacola, né? Dentro de uma sacola, a criança chorando, e ele tirou a criança do rio. Nos tempos antigos, esse de São Paulo, parece que a mãe queria, infelizmente, matar, tirar a vida da criança, né? Do filho. Ela não tinha condições de criar o filho. Mas nos tempos antigos, eles colocavam no rio, principalmente num cesto, na esperança que alguém encontrasse e criasse. Não foi só com José, com Moisés, aconteceu com outros nos tempos antigos.
O versículo 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Bom, a ciência egípcia era a mais avançada do mundo antigo. Ela disputava com a Babilônia e também com a região da atual Turquia, onde estavam os hititas. Mas em termos de ciência e tecnologia, o Egito estava à frente. Nesse período, principalmente os carros de guerra do Egito eram os mais avançados. Então o Egito, cientificamente falando, estava à frente. E nós sabemos que muito desse trabalho vinha de José, porque a Bíblia descreve José como muito sábio e diz que até parto José fazia, né? Quando diz que os seus filhos nasciam entre seus joelhos, entre suas coxas. Por quê? Porque era a posição para fazer o parto. Então José era um homem muito inteligente. E por quê? Também porque hoje a arqueologia diz que a ciência egípcia, próximo de 1446, quando ocorreu o êxodo, a ciência egípcia ela tinha avançado por causa de um povo que tinha governado o Egito, tá bom? Por um certo tempo, desde os anos 1700 até os anos 1500. Esse povo eles chamavam de Ixos, governadores estrangeiros. E, na verdade, nós sabemos que esses Ixos eram os israelitas. Então, a própria arqueologia confirma hoje que o Egito tinha uma ciência avançada ali próximo do ano 1450, 1500, graças ao tempo que Israel governou sobre eles. Até hoje, o país que ele honra Israel, abençoa Israel, ele é abençoado. Já o país que amaldiçoa Israel, ele é amaldiçoado. Vocês não veem aí a situação do Brasil? Ontem saiu a notícia que agora em fevereiro, mais um mês em que o Brasil tem déficit, ou seja, prejuízo, prejuízo atrás de prejuízo. Só em fevereiro desse ano foram 30 bilhões. E já tem aí mais de 300 bilhões acumulados no governo de esquerda do PT. Por quê? Porque é um governo que sempre se posiciona contra Israel. Então, historicamente, podemos ver, segundo a arqueologia, que Israel abençoou o Egito nesse período que eles estiveram governando. O versículo 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Na verdade, eles se tornaram acusadores de Moisés, né? Dizendo: quem te colocou por cabeça sobre nós? Versículo 26. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juízo sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Bom, a terra de Midian, ela é hoje um deserto, e foi nessa terra também que Moisés, ele depois leva o povo para adorar a Deus. Infelizmente, a mãe de Constantino identificou um local como sendo a atual Península do Sinai, o local onde Moisés teria ido com o povo, mas na verdade ele foi a Midian. Midian fica na região mesmo da Arábia Saudita, até os dias de hoje.
O versículo 30. Ele estando em Midian, completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz, a este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Uma observação. Vocês veem então que Moisés ele tinha 80 anos de idade, né? E 40 anos Moisés ficou em Midian. Significa que aqueles homens que rejeitaram a Moisés, todos eles morreram na escravidão do Egito. Porque o tempo de vida de escravo, aqueles homens deviam estar trabalhando ali, deviam ter uns 40 anos também. E era muito difícil um escravo, praticamente impossível chegar aos 80 anos. Ele ficava trabalhando e apanhando, e normalmente tinham uma vida mais curta, né? E normalmente eu uso esse texto para falar como um exemplo de liderança. Veja, Moisés, ele realmente errou ao matar aquele egípcio, apesar de a Israel ser autorizado a pegar em armas. Mas se aquele judeu que acusou Moisés daquele jeito, se ele denuncia Moisés, né, na liderança egípcia, Moisés certamente seria morto. Até porque, segundo a história, hoje nós conseguimos identificar quem era a provável mãe de Moisés. Seria uma mulher chamada Hatshepsut, e nós sabemos que essa mulher, ela tinha um irmão que ele era filho do marido dela com outra mulher. Então, esse moço, que seria chamado de Tutmés III, a história diz que Hatshepsut tirou o direito dele de reinar. Ela assumiu o trono, isolou o menino, e, pelo que nós vemos, o plano dela era colocar Moisés como novo faraó, dizendo que teria recebido uma criança do Nilo. E o Nilo para eles era um deus, ou seja, seria o deus Nilo que teria dado aquela criança para ela. Tá ok? Mas aí também nós sabemos que Moisés ele vai rejeitar ser chamado filho da filha de Faraó. Então, segundo a história, essa mulher Hatshepsut, ela queria ter filho e não conseguia. E isso ocorre, se o êxodo ocorreu em 1446, Moisés teria matado esse soldado egípcio 40 anos antes.